Quem não entende que estão sendo cavalo do Satanás, Pai Todo-Poderoso, a morte para esse homem, para esta mulher, para este povo que só consegue viver no mundo, Pai amado, a efeito, Senhor, das drogas, dos vícios, das coisas mal que o Satanás tem colocado, meu Pai. Mas o Senhor quer libertar, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer proteger, meu Pai. Tira, Senhor, essa venda dos olhos das pessoas, não deixe que eles percam a salvação, meu Pai. Como o Senhor fez na vida de muitos, faça na vida daqueles que ainda estão cegos espiritualmente, Pai. Aqueles que não têm coragem de dar um passo para Ti, Senhor, quebra essa barreira do mal, tira essa corrente dos pés, dos olhos, da mão, põe um colírio nesses olhos, Pai, para ouvir a Tua verdade, ó Pai. O mundo inteiro está precisando da Sua palavra, Senhor. Desperta também, Senhor, as igrejas, desperta também os pastores, esses homens que estão também fazendo a Tua obra errantemente, que o Senhor possa também fazer uma grande obra, um grande movimento, um grande trabalhar, meu Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, desde já, Senhor, para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra no livro de Hebreus. Esse coisa aí tá pifado, viu, Cristiano? Acho que acabou a bateria dele. Hebreus capítulo 12, e o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo-Poderoso. Glória a Deus. Hebreus 12, né? Hebreus 12. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Livro de Hebreus 12, capítulo 1. Amém? Amém. Que fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de tempestade, debaixo de todo abismo, o pecado que tão de perto nos rodeia, queremos com paciência e a carreira que nos tem a proposta, olhando por Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava a proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considere, pois, aquele que suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse, desfalecendo em vosso ânimo, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exaltação que igualmente convosco como filho. Filho, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele a quem recebe por filho. Suportais a correção, Deus vos tratará como filho, porque qual filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos, não nós sujeitamos muito mais ao Pai de Espírito para vivermos, porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parece, mas antes por nossos proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém?
Amém. Glória a Deus. Está aqui uma palavra muito fiel e muito verdadeira do livro de Hebreus, falando da grande ensinamento aqui, Paulo aqui falando aos Hebreus, e agora falando conosco essa passagem tão maravilhosa, tão bonita. Um alpista aos Hebreus aqui falando da tão grande importância da correção, da cobrança, da doutrina, do verdadeiro ensinamento, da perseverança no exemplo de Cristo, fazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preocupação de Paulo aqui era trazer o verdadeiro ensinamento, provar o seu testemunho a essas pessoas que ele era um servo de Deus verdadeiro, que vivia a verdadeira palavra de Deus. Também, para nós, hoje, acatar essa palavra e nós também se apegar a ela, esses ensinamentos tão maravilhosos e tão puros, e tão fiel e tão verdadeiro, que precisa ser colocado dentro do nosso coração, para que nós possamos estar prontos a alcançar a salvação, que é o mais importante que o ser humano está buscando na face da terra. Nós sabemos, muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas estão agora ministrando a palavra nessa noite, e a maioria das pessoas que estão ministrando a palavra nessa noite não estão para falar da salvação exclusivamente como que ela é, mas a maioria das igrejas nos dias atuais estão fazendo mais festas e mais coisas que agradam o homem, que agradam o ego do homem, que agradam a posição do homem, que fala mais do homem do que do próprio Jesus Cristo. É épocas que o Senhor Jesus estava sofrendo por causa do Evangelho, sendo perseguido pela igreja católica na época, pelos homens maus, pelos homens que queriam acabar com a vida do Senhor Jesus Cristo. Ali se humilhou e pagou alto preço, não deixou que as críticas dos homens pudessem tirar ele do projeto que veio realizar, que foi morrer na cruz, que foi fazer os seus milagres, que foi derramar o seu verdadeiro amor sobre o coração dos homens que o aceitaram, dos homens que o receberam ele aqui na terra, né? Então, é para essa palavra que Paulo está nos orientando aqui, através dos Hebreus, aqui essa pista tão maravilhosa, é para também falar conosco hoje, para nós também não dar ouvido às críticas que ocorrem no meio evangélico nos dias de hoje, como Jesus está sendo perseguido e criticado, e foi perseguido e criticado desde o seu nascimento, até a sua morte de cruz. Não teve sossego, não teve um dia de paz, mas era todos os dias dia de aflição, dia de luta, dia de esforço para levar o Evangelho, para que nós que aqui estamos hoje, ouvindo essa palavra, pudéssemos dar valor muito mais do que precisa, sabendo que é hora de nós valorizar esta palavra, que só assim nós colocamos uma pauta e um respeito a esses homens que já sofreram por o Evangelho de Cristo, no caso de Paulo, no caso de José, no caso desses homens valentes, de João, o Evangelho de João, o apóstolo João, Judas, essas pessoas, Judas, irmão de Jesus, o Pedro, todos esses homens que foram alguns dos que ajudaram a fazer o Evangelho no início, ali, na graça do Senhor, quando Jesus esteve com eles. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo passaram por grandes aflições, por grandes lutas, pagaram alto preço. Isso aqui é para nós entender que o Evangelho não é um Evangelho de bajulação, que nem as pessoas querem fazer hoje, quer bajular um e outro, se o cara tiver um dízimo alto, ou tiver uma pessoa financeiramente bem sucedida, as pessoas tratam com diferença, as pessoas procurar agradar o homem de uma forma que deixa Deus triste, porque não é hora de estar gastando o dinheiro da igreja do Senhor, ou trazendo peso para a igreja, ou para os membros da igreja, que não tem o amor verdadeiro que deveria ter. Pois se a igreja tem o amor de Deus e prega o amor de Deus, a igreja tem que ser pura, tem que ser santa, agradável, tem que ser maravilhosa, e é isso que o Senhor quer,
uma igreja pura, uma igreja sadia, uma igreja que tenha a verdadeira palavra do Senhor, porque é a verdadeira palavra que vai levar o homem para o céu. Então, nós estamos aqui diante de uma palavra forte, maravilhosa, uma palavra de ensinamento, que nós possamos colocar em nosso coração a verdadeira palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que vão perder a salvação, que não está servindo o Senhor de verdade, está servindo o homem, estão atrás de festa, congresso, que está acabando as igrejas, essas festas de congresso, essas festas de festejação que acaba uma, começa a outra. É só desfile de moda dentro das igrejas. Será que Deus se agrada disso, de ver as pessoas se amostrando para o outro que não tem? Os que têm condições de comprar, compram roupa bonita, sapato bonito, anda pisando como se está pisando em ovos. Então, pessoas dessa forma não estão pregando o Evangelho de Cristo verdadeiro. O Evangelho de Cristo verdadeiro é pregado com sofrimento, é pregado na humilhação, é pregado nos espinhos, é pregando ali com lágrimas e choro, não com essas coisas, essas enganações, essas coisas que traz ego para o homem, que traz o orgulho no meio. As coisas de Deus é na simplicidade e na humildade. Então, Jesus está aqui falando através do apóstolo Paulo, e agora para nós entender que ele foi simples e é simples, está no meio do povo simples, está no meio dos verdadeiros servos do Senhor. Hoje tem muitas pessoas que realmente estão enganadas porque não tem uma doutrina verdadeira, porque não tem homens de coragem de pegar a doutrina verdadeira. Uns dizem que estão pregando, uns dizem que a igreja dele é a única que vai para o céu, uns dizem que a igreja dele são a igreja verdadeira. Cada um defende o seu ministério, cada um defende a sua igreja. Mas quem é que vai defender a palavra de Deus? Se ninguém defender a palavra de Deus, quem é que vai defender? Eu não defendo o nome da igreja, mas eu defendo o Evangelho de Cristo, eu defendo a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele que deve entrar. Cristo é que tem que ser glorificado. Jesus Cristo é que tem que ser falado. Jesus Cristo é que foi que morreu por nós. Ele que pagou o alto preço. Ele que está sofrendo, que sofreu por nós, para que ali esteja nós no dia do rebanho da igreja junto com Ele. Ele quer que nós façamos parte do rebanho que vai ser arrebatado e levado para o céu, porque muitos estão pensando que vão morar com Cristo, mas morar com Cristo aqueles que têm o amor de Deus, que recebeu a palavra verdadeira e não recebeu a palavra da mentira, nem a hipocrisia, nem a enganação, mas recebeu a doutrina verdadeira, né? Então Jesus está falando aqui através do apóstolo Paulo, bem, muito bonito e muito maravilhoso. Diz: portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos traz a proposta. Olhai por Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, esse é o Todo-Poderoso que fala nessa noite que estamos no meio do pecado, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Deixamos, pois, todo embaraço, deixamos o pecado de fora, deixamos o pecado longe, não possamos permitir que o pecado nos tire da presença do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos permitir que o pecado nos separe do Senhor, porque o único meio de o homem se separar de Deus é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem da mansão celestial, separa o homem do poder de Deus. Mas aqui está falando o contrário: deixais, pois, todo mal e todo pecado, e procurai a correr, procurai aí do encontro de Jesus Cristo, e buscar Ele, e ter encontro com Ele, como está falando aqui. Corremos com paciência para encontrar com Jesus, que é o autor e consumador da fé e de todas as obras. Então, Jesus é o autor de tudo.
Jesus é o intermediário entre nós e Deus. Só tem um meio de nós morar com Deus, é através de Jesus Cristo. E ele diz assim nessa noite, que vamos deixar todo embaraço, deixar toda testemunha do mal, deixar toda a palavra contrária, deixar todo engano de Satanás e procurar correr com paciência ao encontrar com Jesus. Que ele é o autor, o consumador da fé, o qual suportou as aflições, suportou o mal, suportou tudo e morreu na cruz para nos salvar, para nós ter direito à salvação. Então, nesta noite eu falo para os irmãos, será que você está correndo do pecado ou está correndo para cima do pecado? Será que você está fugindo do pecado ou está se abraçando com o pecado? Porque Deus está falando assim, que é para nós correr do mal, correr das coisas da iniquidade, do mal. Mas hoje a gente vai ver que as pessoas estão correndo para as iniquidades, as vaidades, a luxuez, o orgulho. As pessoas que estão na igreja, a igreja simboliza ensinamento e preparamento espiritual, mas muitas das vezes tem pessoas que estão na igreja pensando em ficar milionário. Não em nossa igreja. Nossa igreja pregamos uma palavra simples, uma palavra de salvação. Não pregamos aqui carro, nem casa, nem mansões, e nem pregamos congresso e nem fazemos congresso, porque nós não fazemos nada que venha trazer exaltação. Nós fazemos aqui a menção do nome de Jesus Cristo nesse ministério, e não fazemos muitas e muitas imitações e nem muitas e muitas coisas que as pessoas fazem, porque não estamos aqui para imitar ministério, nem imitar a igreja, estamos aqui para ser imitador de Cristo. Na mesma pessoa, pastor, o senhor não faz congresso? Não fazer. Eu faço a missão do nome de Jesus Cristo, eu prego a palavra do Senhor, ensino o povo a obedecer a palavra do Senhor, porque muitas das vezes peça de teatro e muitas coisas que estão acontecendo nos ministérios hoje, tanta coisa que não combina com a palavra do Senhor, gesto, grupo, não sei de quê, as pessoas enchem a igreja de um monte de coisa, faz um monte de coisas que ninguém entende. Nós só tem uma coisa. Jesus, quando pregou na terra e andou na terra, não estava procurando fazer um monte de... Jesus queria salvar a alma. Jesus veio para salvar a alma e ele está todos os dias para salvar a alma. O que ele quer é salvar a minha alma da mão do inimigo. O que ele quer é me ensinar a me libertar do pecado, a nos libertar do pecado. O que Jesus quer é isso, só isso ele quer que se liberte do pecado, porque foi para isso que ele veio, morreu naquela cruz, para nos libertar do pecado. Não foi para trazer um monte de moda hoje que estão fazendo, desfile de moda na igreja, tantas e tantas coisas, as pessoas passam agoniadas para comprar o sapato, melhor sapato, para comprar a melhor roupa, e as igrejas fazem as coisas e tem que pagar os membros. Então, tem muitas igrejas hoje que estão aí, meu Deus, só Deus para ter misericórdia, mas eu tenho certeza que o culpa dessa não é nem o pastor, a culpa dessa muitas vezes é os membros que não têm entendimento da palavra de Deus e estão alimentando os pastores. O pastor quer dinheiro, o membro leva, o pastor quer oferta bolsa, o membro leva, o pastor quer que leva os envelopes de dinheiro, ele leva, então é isso que os pastores querem. Então, muitas vezes vê membro se reclamando que não tem dinheiro, que está devendo, que comprou fiado, que está devendo, está passando luta, está passando os problemas. Por quê? Porque está devendo todo dia para os pastores, não tem vigilância, não tem sabedoria. Então, onde é que Jesus prega o Evangelho? O Evangelho de Jesus não é diferente? Então as pessoas não querem aprender a palavra de Deus verdadeira. Ou seja, é as pessoas que está escrito na palavra do Senhor mesmo. Ele disse que a operação do eu viria sobre a terra para enganar aqueles que não quiseram o amor da verdade, mas preferiram ficar escutando a conversa da mentira, que é o que tem mais hoje. Nós olhamos e vemos que 80% das igrejas que estão sobre a terra, não digo nem sobre o Brasil, sobre o mundo. A maioria das igrejas, 80% delas são tudo igreja avareza, que estão atrás só de dinheiro, de posição social e de mostrar o poder desse mundo, e não mostrar o poder celestial de Deus e a glória do Senhor. Jesus veio mostrar a glória do seu Pai e a sua glória. Ele morreu naquela cruz para manifestar a glória de Deus. Então, eu e você tem que ser manifestada a glória de Deus nas nossas vidas, através do nosso testemunho, através da nossa fé, da nossa convicção para com Ele. Então, estamos aqui, mas temos certeza que a glória de Deus está também nesse lugar para nos orientar, e o anjo do Senhor está aqui nos ouvindo e testemunhando o que estamos falando dele, porque foi para isso que ele nos levantou para falar do seu santo nome, do seu poder, da sua graça, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é poderosa, né? Então, estamos vendo hoje as pessoas à mercê do entender, do amor e da misericórdia do Senhor, mas Ele está nos dizendo nessa noite que Ele é
o consumador da fé, o autor. Ele é o Todo-Poderoso que morreu naquela cruz por nós, suportou as aflições, mas não deu ouvido nenhuma das aflições, nenhuma das contradições que foram lançadas sobre ele, nenhuma das palavras maldizentes que falaram sobre ele, mas todas as palavras que veio contra ele, nenhum venceu. Ele foi mais do que vencedor, e Ele está conosco também, que somos muitas das vezes afrontados, porque pregamos a palavra de Deus verdadeira. Temos considerado como pessoas que não têm sabedoria, que têm sabedoria na terra hoje, para as pessoas que enganam e que mentem. O que vê a verdade é porque sem sabedoria. Então, Jesus não tinha sabedoria, porque Jesus, Ele não mentiu e falou sempre a verdade. Então, foi por isso que Ele foi morto na cruz, porque levaram na cruz, porque Ele não compartilhou com a obra naquela época. Hoje também, nós que pregamos a verdade, somos colocados na cruz junto com Cristo todos os dias, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E quem não quer ouvir a verdade, quer também pedir que os outros ouçam. Quem não quer ouvir a palavra de salvação, quer também pedir que os outros ouçam. Porque quando as pessoas que são de Deus passar a entender a palavra de salvação e ouvir a palavra verdadeira, vai querer se converter, vai querer e também se unir com os que são verdadeiros. O que falta hoje é as pessoas terem coragem, atitude, dizer: eu vou para aquela igreja, porque eu sei que aquela igreja fala a verdade. Mas não, se eu vou para aquela igreja, a pessoa procura o mal, procura a igreja que não quer nada com Cristo. Por que as pessoas procuram essa igreja? Porque as pessoas também não são de Cristo. Fala na palavra de Deus que quem é de Cristo procura a palavra de Cristo, quem é de Deus procura a palavra de Deus. Então, só que vai achar a palavra de Deus quem é de Deus. Então, nós estamos aqui mencionando uma palavra de Deus, um ensinamento de Deus. Então, quem for de Deus, um dia vai vir para essas portas, se unir, sentar aí e dizer: eu quero ouvir a palavra de Deus, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus e não a nossa palavra, e não queremos glória desse mundo, porque desse mundo nós não queremos nada, queremos estar aqui até o dia que Deus permitir, porque a nossa cidade não é aqui, mas a nossa cidade é no céu, de onde virá também o nosso Salvador. Então nós estamos esperando arrebatamento da igreja e queremos estar preparados para nós ir morar lá com Deus, e morar com o Senhor Jesus Cristo, que Ele comprou nós naquela cruz do Calvário, nos derramando o seu sangue. Então que bom que as pessoas levantassem o seu entendimento no dia de hoje e dissessem: eu preciso me converter, porque as pessoas, a maioria dos crentes hoje que estão na igreja hoje, precisam se converter novamente, que estão iludidos com ensinamento errado, com falso profeta, com pessoas que estão aí levando as pessoas a mercê, levando as pessoas a perder a direção do céu. Mas bem-aventurado aqueles que não se deixam levar pela doutrina dos homens e no ensinamento de homens, mas procura a seguir ao Senhor, a correr com paciência a carreira que vai levar você até a cruz do Senhor e abraçar com o Senhor Jesus Cristo para ter direito à salvação. Correr com paciência é abraçar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele quer para mim e para você, né? Aqui no que Ele fala: eu vou já que esquecer da exaltação, que igualmente convosco como filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então aqui temos a resposta, né? Aí no 7 ele fala: suportais a correção e Deus vos tratará como filho, porque que o filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Tá? Em palavra forte. Então o Senhor fala dentro dessa palavra ainda para todas as pessoas que não quiser ouvir a correção, não quiser ouvir a disciplina do Senhor, é como filho bastardo. Ele dá um exemplo do pai que tem seu filho. O pai que tem seu filho, se ele vê o filho fazer qualquer coisa errada, ele vai chamar a atenção, mesmo que o filho se embraveça, mesmo que o filho não queira ouvir, mas o pai chama, porque o pai sabe que se ele não chamar esse filho, pode cair numa cilada e perder até a vida. Hoje nos dias não é assim. Quantas pessoas que têm perdido a vida, e o pai sabe que falou para ele, mas ele perdeu a vida, não queria ouvir a voz do pai, porque o pai sabia, porque o pai já passou a experiência. O pai tem experiência, nossos pais tiveram experiência porque viveram primeiro do que nós. Ele é pai porque viveu primeiro do que nós. Então quando o pai corrige o seu filho, é para o bem do filho. Então da mesma forma é Deus. Deus quando nos corrige nós, é para o nosso bem, para nós não perder a nossa salvação, para nós chegar mais perto do Senhor. Então o Senhor é o nosso Deus, que nos corrige para o nosso bem, e Ele diz que quando Ele nos corrigir, que nós não ficar nervosos e nem bravos, é para nós ficar pacientes e se agradar e dizer: Senhor,
muito obrigado pela correção, muito obrigado porque o Senhor está usando alguém para me corrigir, muito obrigado que o Senhor está usando a tua palavra para me colocar na direção do Senhor, o Senhor está usando a palavra para me guiar, para não perder a minha salvação. Então, quando o Senhor vem corrigir eu e você, é porque Ele ama, e se o Senhor nos ama, temos que ficar muito alegre por isso, porque tem tantas pessoas que estão fora da igreja, que não quer saber do Senhor, e você está dentro da igreja hoje, você está buscando o Senhor. Então, vamos estar dentro da igreja, não só para estar dentro da igreja, mas vamos estar dentro da igreja para fazer a diferença. Vamos estar dentro da igreja para ser um verdadeiro crente, para ser uma verdadeira mulher de Deus, para ser uma abençoada, uma mulher abençoada, para não ir deixar que a pessoa nos faça nós somente um cooperador do homem, não cooperador do Evangelho de Cristo, que é o que tem muito. Cooperador, que eu digo, pessoa só para dar o dízimo, só para dar oferta, só para alimentar a igreja, só para alimentar o pastor, e ele não tem o ensinamento correto como se deveria ter. Não, a igreja de Deus, ela ensina corretamente a palavra verdadeira, porque o Senhor vem buscar um povo remido, zeloso de boa obra. E nós só vamos ser zelosos de boa obra se nós tivermos ensinamento, se nós tiver doutrina, tiver a palavra de Deus verdadeira, tiver coragem. O homem de Deus, para servir o Senhor, tem que ter coragem, porque se você estiver no ministério que está tudo errado e você fica ali vendo o erro e você comparando com ele, você vai perder a salvação. Então, nós temos que ter coragem. Se estiver errado, pastor, está errado esse negócio aí. O que negócio é esse? Essa palavra não é que Jesus está falando, não. Então, tem que ter homens valentes para se manifestar a favor do Evangelho. Se nós não defender a Jesus, quem vai defender? Então eu e você somos discípulos de Jesus nos dias de hoje para defender a palavra do Senhor. Quando alguém vier trocar a palavra de Deus por carro, por casa, por coisa, não falar é mentira. Jesus veio aqui, morreu na cruz, ele não falou de carro nem de casa dele, pregou o Evangelho verdadeiro. Ele ensinou a verdade, ele amou nós e ama nós até hoje. Ele quer levar nós para o céu, mas o homem está interferindo na salvação. Os homens estão entrando numa questão louca, estão desviando os homens da palavra de Deus, sendo que a palavra fala uma coisa, eles falam outra, e eles dizem: eu sou pastor, eu sou escolhido de Deus, Deus me escolheu a mim, meu ministério vai para o céu, só o meu que vai, o dos outros não vai não. Muitos pastores falando isso, pastor pecando, isso é uma abominação nos dias de hoje, isso é um pecado maior que existe, é o pastor bater no peito, ou então julgar que as igrejas, que outras igrejas não é a igreja de Deus, só a dele que é. Então é um pecado muito grande. Então que Deus tenha misericórdia desses homens e venha nos orientar, venha nos abençoar, para que nós venhamos fazer igual a eles, mas que o amor que o Senhor colocou em nosso coração, a verdadeira virtude do Senhor seja, como ele falou aqui, que ele disse: suportei as dores, as contradições, suportei os homens maus, suportei o chicote, carreguei a cruz, levei até o fim, morri naquela cruz, por amor de todos vocês, por amor daquele que me aceitou. Então, nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo, nós estamos aqui porque nós queremos morar no céu, nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, e se Ele nos amou primeiro, nós também vamos continuar amando Ele, porque Ele merece que nós continuemos amando Ele, louvar o Seu santo nome, buscar a Sua presença. Então isso é muito gratificante. Vamos se alegrar porque o Senhor nos escolheu, vamos se alegrar porque somos diferentes, vamos se alegrar porque vivemos no ministério verdadeiro, vamos se alegrar porque vivemos a verdade de Deus, vivemos a verdadeira palavra do Senhor, a doutrina genuína que o Senhor tem falado na sua palavra, a doutrina que não ilude ninguém para vir para a igreja não, a doutrina que é a verdade. Quem quiser vir vai ouvir a verdade. Aqui não tem ilusão nem iludição não, aqui é a verdadeira palavra do Senhor. Então é o que nós ensinamos para se cumprir a palavra do Senhor que está no livro de Mateus 7,13, que a porta é estreita e poucos são os que encontram, porque a porta estreita, ninguém quer saber da porta estreita, porque a porta estreita é a palavra de Deus verdadeira, é o ensinamento de Deus verdadeiro. Agora a porta larga, espaçosa, é o caminho que leva o homem à perdição. Então tem muitas portas largas que está aí lotada de gente. Por quê? Porque a porta larga. O que é a porta larga? É o mundo que está dentro da igreja. O mundo está dominando na igreja. O pastor está dominado por Satanás, está sentado no colo de Satanás, e como é que ele vai ensinar o povo para o céu? Então tem muita gente, mas gente que vai para o inferno, não vai para o céu. Quem vai para o céu tem que fazer a vontade de Deus, tem que ser crente verdadeiro, tem que ser crente que chora diante do Senhor, tem que ser crente que não se vende por nada, tem que ser crente fiel até o fim, que louva o Senhor por amar o Senhor, que louva o Senhor porque ama a palavra do Senhor, que tem prazer em chegar aqui e louvar o Senhor de todo o coração, porque ele sabe que foi para isso que o Senhor comprou ele, ele comprou ele com o seu sangue para você louvar. Se nós não louvar o Senhor, quem vai louvar? Então nós louvamos, pregamos a palavra do Senhor com todo prazer, porque Ele merece, Ele é poderoso e Ele que merece essa honra e essa glória. Então, que Deus venha despertar as igrejas do mundo inteiro, os pastores, os missionários, as missionárias, venha despertar as pessoas que deixou a soberba entrar no coração, as pessoas que estão soberbas, que eram humildes antigamente, hoje já não tem mais humildade no coração, hoje não trata mais o irmão como tratava no início, né?
no começo é aquele amor. Se tem um dinheiro para comprar um carro não fala mais com ninguém. Isso é homem de Deus? Não é homem de Deus nem mulher de Deus. O homem de Deus é aquele que, se ele crescer financeiramente, ele fica mais humilde. Se ele conseguiu alguma coisinha, objeto aqui material, ele fica mais humilde. Porque não vai levar, ninguém vai levar daqui carro, nem casa, nem nada. O que nós vamos levar é o nosso caráter espiritual. O que nós vamos levar é a nossa disciplina com o Senhor, nosso amor para o Senhor Jesus Cristo. Nada daqui vamos levar. Está escrito na palavra do Senhor. Então, nós sabemos, o irmão Toninho nunca mudou. Os irmãos e irmãs, ninguém devemos nunca mudar. Né? Eu tenho até coloquei até um exemplo do irmão Toninho, tem uma foto dele que eu coloquei, lavando na igreja lá de cima, coloquei lá uma frase lá acompanhando, que o irmão Toninho sempre esteve aqui na igreja, e tem pessoas que já passaram por aqui, louvaram e buscaram aqui, só que não vem aqui. Por quê? Porque tem vergonha da igreja, tem vergonha de Cristo. Cristo nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Ninguém quer vir em lugar simples, quer ir para Paulista para ser roubado pelos ladrões de palavra, ladrões de consciência, que o roubo maior que existe na terra não é o ladrão que bota uma arma em você e toma seu dinheiro, não. O ladrão, o pior que tem em cima da terra, é o ladrão da consciência, mudança de atitude, né? Nós sabemos que é manipuladores de mente, pessoas manipulando as mentes das pessoas, enganando as pessoas, e as pessoas dizem assim: isso é uma bênção, isso é uma bênção, por falta de conhecimento e entendimento. Bênção não é isso, não. Bênção é você ter certeza que está servindo o Senhor de verdade. Bênção é você ter certeza que está no lugar humilde, não importa se é no lugar simples ou o que seja, mais importante é que você está ouvindo a palavra de Deus verdadeira, não deixar que ninguém te manipule, não deixar que ninguém manipule a tua mente, porque as palavras manipulam as mentes, as palavras mudam o pensamento das pessoas, palavras mudam tantas e tantas coisas. Então o Senhor nos alerta que temos que ouvir a palavra verdadeira do Senhor para não perder a nossa salvação, porque a salvação é cara, a salvação é importante. A coisa mais importante que tem nesse mundo é a salvação das nossas almas. A coisa mais importante que tem é o ensinamento de Cristo. Ele quer nos ensinar a entender o projeto de salvação, porque desde Gênesis até Apocalipse foi um projeto de salvação para salvar o ser humano. Jesus mandou um monte de profeta, levantou tantas e tantas pessoas, nenhum conseguiu. Deus mandou, mas depois ele mandou o seu Filho amado para morrer como cordeiro, por mim e por você, para nós ter direito à salvação. Então, muitos não têm dado credo à palavra do Senhor, não têm dado credo à morte de Jesus Cristo, mesmo crendo não dentro da igreja, porque quando a pessoa não obedece à palavra do Senhor, ele é um desses que não está dando credo mais à palavra do Senhor. Ou seja, tem pessoas que dizem assim: coitado de Jesus, quando naquela cruz crucificada, ele fica fazendo aquele sermão de crocodilo, mas ele está lá com o martelo também batendo, porque ele não obedece à palavra do Senhor. Ele diz: ah, meu Deus, coitado de Jesus. Não, ele está lá batendo com o martelo. Não é para estar se reclamando, é obedecer a palavra de Cristo, é viver a palavra do Senhor. Aí sim você está considerando o ministério de Deus. Aí você está considerando a palavra de Deus verdadeira. Não é para estar chorando como um crocodilo e depois fazendo tudo errado, mas é para obedecer a santa palavra do Senhor. Ele quer que nós se rendamos aos pés dele e amem uns aos outros e abraçem uns aos outros de verdade. Não é que eu faço falar, ter o amor verdadeiro de Cristo, viver a palavra como ele tem destinado a cada um de nós. E assim nós estamos acabando de ouvir essa palavra tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós esta noite, né? Então que o Senhor venha nos iluminar. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que venha entrar em nossa mente, e nós vamos continuar sendo essa pessoa que somos. Vamos pedir a Deus que nunca mude nossos pensamentos e nossas atitudes. Vamos continuar sendo as pessoas